Bem-vindos a mais um videocast do Observatório Político, né? Hoje vamos falar um pouco sobre essa questão aí da Copa América, sobre Serrana, sobre como essa noção, sobre como essa questão da Copa América ela supostamente serve como uma cortina de fumaça e efetivamente como potencializador da questão da pandemia e da pressuposta terceira onda, né? E uma contextualização geral, inclusive no que concerne a posicionamentos, inclusive de ícones da área do esporte, né? Que fazem parte desse meio, né, na verdade, do meio esportivo, né, brasileiro, midiático e etc., né, que manifestaram-se, na verdade, sobre essa questão, né, da pandemia, né, alguns deles, na verdade. E um deles foi um dos narradores já tradicionais aí da Globo, né? Que foi postado um vídeo aí até aqui no canal do Observatório Político, mostrando o Luiz Roberto, né, extremamente revoltado, né, sobre a questão da realização, né, dessa Copa América, desse evento futebolístico, né? Que não é só um evento esportivo, né, se torna um evento financeiro, um evento político e que detém vários interesses, que é um dos problemas que de um modo geral terminou trazendo com que, a partir da minha escolha pessoal, eu me afastasse necessariamente desse vício em futebol, né? Apesar do esporte eu achar ainda um esporte interessante, mas enquanto todas essas possibilidades me criou um afastamento. Mas a questão eu vou ser mais objetivo, mais prático e menos filosófico aqui nesse vídeo, porque na verdade eu quero dar um recado. E o recado sim, Bolsonaro está utilizando essa questão da Copa América como uma cortina de fumaça, isso na minha percepção, né? Está assim usando isso como uma cortina de fumaça para inclusive abafar a questão das manifestações de sábado, né? Que toda a esquerda, apesar de que parte da esquerda não foi às ruas por vários motivos, né? Por medo da pandemia, por conta de alguns partidos progressistas terem se negado a participar de uma pressuposta contaminação, o que não deixa de ser verdade, que apesar de demonstrar uma certa covardia, um certo descomprometimento com o movimento de um modo geral, né? Não é sem razão, porque mesmo assim há um risco, mas isso não pode ser comparado, como bem disse o Reinaldo Azevedo, né? Eu não costumo assinar embaixo em tudo que o Reinaldo Azevedo analisa, até porque ele tem uma veia necessariamente liberal, né? Isso é inevitável, né? A partir de uma figura que admira Hannah Arendt, que tem seus problemas, mas enfim, isso é outra questão, né? Mas nesse ponto eu acho que ele foi extremamente assertivo no sentido de ele não poder ser comparável à questão dos movimentos de esquerda no sábado, né, que foram organizados dentro do possível, né? Pessoas com comportamentos, de um modo geral, você pode analisar de canto a canto do país onde houveram as manifestações, o tipo de postura das pessoas que estavam envolvidas aí na questão dos movimentos, dos bolsonaristas, que se comportam de uma maneira completamente abjeta, e a esquerda que se comportou de uma maneira organizada, de máscara, álcool gel, fila indiana e etc. Não dá para comparar, e ainda por cima que a esquerda demorou muito, inclusive, a ir às ruas, deixando uma brecha e deixando transparecer que de certa maneira as ruas seriam bolsonaristas, né? Que o Brasil era bolsonarista, que a maioria era bolsonarista, o que ficou extremamente claro que não é verdade, né? Extremamente claro que não é verdade. Somos 70%, somos mais que 70% na verdade, né? Mas ainda assim não fomos com toda a força que poderíamos ir por conta da pandemia, por conta de várias outras questões, né? Mas ainda assim já ficou demonstrado que Bolsonaro está derretendo e enfraquecendo inexoravelmente. E aí surge essa questão da oportunidade da Copa América como uma questão, né, de uma intervenção política que pode servir como um pressuposto de criar aquela questão, como analisou bem o Guy Debord, sociedade do espetáculo, a sociedade que parece ser, né,
né? Que é a sociedade do faz de conta, né? Faz de conta que tá tudo bem, faz de conta que o entretenimento do futebol pode mascarar o que está ocorrendo, faz de conta que Bolsonaro não está derretendo, isso o próprio Bolsonaro partindo dessa intencionalidade muito clara, ao meu ver, quando ele assume esse compromisso de trazer a questão da Copa América para cá, né? É o famoso pão e circo e futebol, né? E ao mesmo tempo para abafar a questão das manifestações a partir dessa questão da discussão que inevitavelmente iria ocorrer acerca dessa questão da Copa América, né? Que está ocorrendo e é necessário que ocorra, mas não percamos o cerne da questão em si, que é fundamental, que é justamente, se possível for politicamente, destituir Bolsonaro do caminho da presidência. A CPI está sendo instaurada, só que pelo que se analisa, né, diante do andamento dessa CPI, ela vai se estender durante um bom tempo. E talvez o caminho mais viável sejam realmente aguardar as eleições de 2022, apesar de que eu creio que o Brasil não aguenta até lá, e necessário mesmo seria aumentar, intensificar os movimentos políticos nas ruas, mesmo diante da pandemia, né? Porque aí já é uma questão de vida ou morte, né? Apesar de ser uma exposição, não pode se comparar, não pode se colocar a esquerda no mesmo patamar que essa direita insana, né? E isso se torna completamente complicado, né? Essa coisa de equiparar dois moldes que não são equiparáveis, né? Nesse sentido, diante desse ponto de vista, né? E aí é óbvio, né, que isso se torna uma cortina de fumaça muito conveniente para o Bolsonaro, né, desviar o foco do que realmente é fundamental. E diante disso tem a questão de Serrana, né? Que houve a aplicação lá a partir de testes necessariamente acompanhados, né? Com dados acompanhados de vacinação, onde foram analisadas a incidência de Covid em Serrana por um grupo de cientistas e foram apresentados os resultados da pesquisa, né? O controle da pandemia nesse local, que foi utilizado como teste a partir dessa perspectiva de vacinação, ele foi de 75%, né? Após 75% da população ser vacinada, é que houve um necessário controle, o que vem denotar mais uma vez uma questão que foi apontada por um dos nossos colegas ali em algum dos grupos do WhatsApp, né, que nós estaríamos saindo do foco. Só que questão de vacinação, de isolamento social, questão de respeito ao próximo, no sentido de você preservar a vida das pessoas, isso vem sendo batido aqui no canal há muito tempo. A gente vem falando disso. Isso não é nenhuma novidade do ponto de vista de, digamos, defesa das nossas pautas aqui no canal, né? É mais uma comprovação do que sempre foi falado pelo Atlas Marino, por nós aqui. Viramos canal muito recentemente aí, mas viemos falando há muito tempo, desde quando discutimos política, desde dos grupos do WhatsApp, né? Mesmo que quando não havia pandemia, se colocando em oposição a esse tipo de negacionismo da realidade de um modo geral, que já esteve sempre na gênese do bolsonarismo, né? Mas a partir da noção do estabelecimento da pandemia, isso sempre foi falado, isso sempre foi defendido aqui no canal, no sentido de que o caminho sempre era o do isolamento social quando não se tinha vacina. Quando surgiu a vacina, era necessário que as vacinas fossem analisadas e testadas. A partir do momento que as vacinas foram analisadas e testadas, era necessário que elas fossem aplicadas e o isolamento social continuasse sendo respeitado, né? E foi exatamente o que houve, mais uma vez, mais um exemplo, né, para poder comprovar, né, que o caminho é esse, apesar de que não precisaria nem comprovar isso a partir daqui do Brasil, porque existem vários exemplos internacionais acerca dessa questão, né, e ainda hoje a amiguinha lá, a Pikachu, que eu me esqueci o nome dela, né, Yamaguchi, ainda está defendendo cloroquina. Acabei de postar um TikTok lá do Observatório Político. Quem não segue o TikTok do Observatório Político, segue lá, Observatório Político com C, porque eu ainda não consegui modificar com K. Pode verificar lá que ainda hoje eu postei um vídeo de uma pessoa cloroquina, bolsonarista, defendendo o uso da cloroquina como algo que necessariamente seria eficaz, que o tratamento precoce seria eficaz. Foi defendido hoje na questão da CPI. Isso deveria ser elencado como crime. Essa pessoa deveria sair algemada, porque na verdade houve uma discussão que na verdade há
um estender dessa discussão que na verdade não deveria sequer estar sendo nomeada aqui, né? Diante dessa perspectiva, o Otto, né, que foi um dos políticos envolvidos lá nesse questionamento acerca da Yamaguchi, né, colocou ela na parede e demonstrou que na verdade ela não domina parâmetro científico nenhum, ela não sabe nem o básico, né, da biologia que ela deveria dominar para poder elencar determinadas questões que ela não sabe nem do que ela está falando ali, né? Então, muito interessante a utilização que ela faz de um modo geral, né? De subterfúgio, ainda a partir do negacionismo, a partir de uma elencação do kit cloroquina, do kit Covid, que é algo que já foi necessariamente refutado, escanteado pelos parâmetros científicos predominantes no mundo inteiro. O Brasil já virou piada na França, em outros locais do mundo por conta dessa questão, e isso ainda está sendo defendido, né? É extremamente complicado e é óbvio, né? É óbvio que é o caminho, é isolamento social dentro da medida do possível, a partir de um acompanhamento assistencial social do governo federal, não com R$150, né? Para poder manter as pessoas relativamente em casa, manter uma determinada regra de convivência que possa evitar que o vírus e as cepas sejam disseminadas, né? E o caminho não é Copa América, E outra coisa, né? Aí as pessoas falaram também, se você é contra a América, você... E os campeonatos brasileiros, o campeonato brasileiro, sei lá, os campeonatos que estão acontecendo a nível nacional, né, os estaduais que ocorreram agora muito recentemente, né, de um modo geral, você é contra? Óbvio, sempre fui, nunca fui a favor de nenhum tipo de esporte de massas ser retomado, porém as questões econômicas elas sempre falam mais alto, né? E aí também tem a questão da Copa América, que também tem um interesse econômico envolvido aí nessa questão. Não, todos os parâmetros de segurança vão ser respeitados, e a gente sabe que de uma forma ou de outra, por mais cuidado que se tome, mesmo que isso fosse levado a sério, há sempre uma circulação de pessoas, há sempre uma circulação que não dá para ser controlada, principalmente quando envolve futebol, né, que é um esporte tão passional que suspende a racionalidade das pessoas. Elas se deixam levar pela emoção, né, envolve também consumo de bebidas alcoólicas, e as pessoas passam a não respeitar mais as regras e fica difícil de conter, né? E aí mais um ponto, né? Queria deixar meu repúdio completo aqui a Paulo Câmara, né, governador do estado de Pernambuco, diante da questão da violência que foi exercida pela força policial aqui no estado, porque isso não é responsabilidade dele, é responsabilidade do prefeito do Recife, né? E tenho certeza que é responsabilidade ou de um dos dois ou de ambos diante dessa questão, porque policial nenhum age no sentido de exercer violência contra uma população diante de um protesto se ele não tiver uma ordem de alguém de cima para exercê-la, né? E aí, tendo em vista que a maioria dos, digamos, a maioria do contingente, né, do contingente policial, ele aderiu a essa questão do bolsonarismo, que se perpetuou dentro desse corpo militar, né, fazendo desses órgãos a SS bolsonarista, né. É óbvio que tá lotado de bolsonaristas, cheio de ódio para meter o cacete, né, no nosso jargão aqui pernambucano, em pessoas de movimento de esquerda que estavam fazendo um movimento pacífico lá no momento, né? E o mesmo não foi elencado em bairros nobres do Recife, sem respeitar nenhum tipo de regra de isolamento social, como no bairro de Boa Viagem, lotado de bolsonaristas, porque quem defende os direitos das minorias ou é colocado à esquerda é sempre tratado como marginal, e as classes dominantes, por mais que sejam fascistas, sempre são elencadas com um respeito que jamais deveriam ter, inclusive por classes trabalhadoras que fazem parte do corpo militar, da Polícia Militar de Pernambuco, e deixo aqui o meu repúdio quanto a isso, tá? E no modo geral era isso que eu queria trazer, mais um desabafo sobre essa questão da Copa América. Eu não acredito que deva ser realizada, creio que deva ser debatido, porém elencando todas essas nuances a partir dessa questão, né?
A questão de Serrana deve ser elencada como mais um ponto positivo a partir da ciência, mas não como algo que seja que novidade isso está sendo falado agora, porque não é nenhum tipo de novidade isso ser defendido a partir de canais sérios, inclusive como nosso intuito, a partir das nossas perspectivas aqui no canal e nossas referências, né? Não é nenhuma novidade, né? Não vai haver aplicação da ciência de modo satisfatório enquanto houver uma política pública de cortina de fumaça que faz de tudo